Rádio Poeta. Rádio Poeta. Debruçado na janela, meu avô espreitava a Rua da Paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre casas miúdas, e se espichava preguiçosa morro abaixo. Morria depois da curva, num largo com sapataria, armazém, armarinho, farmácia, igreja, tudo perto da escola Maria Tangará, no alto de São Francisco. Não me lembro onde ficava a casa paroquial, e vivia o vigário vestido com batina preta e sapato, de verniz e elástico. Em horas certas, operários desciam e subiam a Paciência. Eles se revezavam nos muitos turnos da fábrica de tecidos. Meus avós trabalharam nela sem muitos embaraços. Escolheram o mesmo horário para dormir e acordar juntos, contavam. Isso foi antes, quando criavam os filhos presos em caixotes para dar sossego à minha avó, nos deveres da cozinha e na lida da casa. Um menino do grupo dizia que educação vinha do berço, e eu me sentia mal educado. Entre os parentes corria, a boca pequena, um boato sobre minha avó. Numa manhã, ela se levantou dizendo ter sonhado com um bicho, mas não se lembrava qual. Meu avô, acreditando em sonhos, e até sabia decifrá-los, chamou minha avó de vaca. Nesse momento, um cambista bateu na porta oferecendo uma tira da vaca. Ele não vacilou e comprou o bilhete inteiro. Ganhou uma sorte grande na loteria. Adquiriu essa casa com tantas janelas e porta abrindo direto para a rua, com 3 degraus. Por causa do catecismo, apelidei os degraus de Pai, Filho e Espírito Santo. Cada vez, ao sair ou entrar, eu pensava na Santíssima Trindade. De lá para cá, meu avô nunca mais moveu uma palha. A preguiça tomou conta dele, dizia minha avó, despeitada pela saúde de ferro do marido. Ela bem dizia ainda que o Joaquim ia gastar mais de um mês para morrer de repente. Ele andava devagar, arrastando os pés como se no atoleiro, gestos medidos, olhar comprido e fundos suspiros como se fadigado pela falta do que fazer. Para curar a vida, só com muito chá de pouco caso, lamentava pelo meio da casa. Alguns diziam que ele era um homem com a paciência de Jó. Eu não sabia se Jó era um escravo, amigo de Maria Torum, jogador de caxangá, ou se um compadre do meu avô, vizinho da Terezinha. E todos os meninos sentiam inveja do meu avô, assim calmo e sem nãos. Desde sempre passei a pensar nas palavras preguiça e paciência como sendo da mesma família, ou melhor, como sendo da minha família. Joaquim tinha uma letra bonita, parecia com escrita fechada em livro de cartório antigo, letra de certidão de nascimento, guardada em baú de lata em cima do armário. Junto, um embrulho com cabelos do filho morto com pouca idade. Ficou também o retrato do anjinho no caixão. Letra alta, tombada para a direita, quase deitando, mas sem preguiça. Letra farta, cheia de 2 Fs, 2 Ms, 2 Ps. Meu avô nunca falou de grupo escolar, tabuada, ditado, leitura silenciosa, prova, castigo. Falava de um mestre-escola, de colete e gravata borboleta. Depois de ensinar tudo, ele fugiu da cidade roubando a esmola do senhor morto no altar da matriz. Tinha uma fita roxa. A gente beijava a tira encebada e deixava uma moeda. Podia retirar o troco. Todo acontecimento da cidade, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. Coisa simples como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotado. Eu não sabia por que os soldados tinham tanta coisa a adoçar. Também desenhava tesouras desaparecidas, serrotes sem dentes, facas perdidas. E a casa, de corredor comprido, ia ficando bordada, estampada de cima a baixo. As paredes eram um caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página. Ele subia em cadeira, trepava em escada, ajoelhava na mesa. Para cada notícia escolhia um canto. Conversa mais indecente descrevia bem no alto.
Era preciso ser grande para ler ou aproveitar quando não tinha ninguém em casa. Caso de visitas, ele anotava o dia, a hora, o assunto ou a falta de assunto. Nada ficava no esquecimento. Em vaga lembrança, a Alice nos visitou às 14 horas do dia 3 de outubro de 1949 e trouxe recomendações da irmã Júlia e do filho Zé Maria, lá de Brumado. Meu avô tinha muitos netos e muitos filhos, todos já casados e sacudidos, criados com leites dos peitos de minha avó, agora arriados na cintura, junto com dinheiro e novenas. Vestida de noite, olhar prudente, movimentos brandos, minha avó batia com 2 garfos as claras para nos servir, de repente, brancos suspiros com aroma de limão desmanchando no céu da boca. Eu brincava na rua, procurando além dos olhos, entre pedras redondas e irregulares, calçando a rua da paciência. Depois das chuvas, essas pedras centenárias, cinzas, ficavam lisas e limpas, cercadas de umidade e areia lavada. Nas enxurradas, desciam lascas de malacacheta brilhando como ouro e prata, conforme a luz do sol. Traziam ainda sementes, e essas me mentiam ser preciosas, mas fazer de conta era tudo que eu sabia fazer. Meu avô, pela janela, me vigiava ou me abençoava, até hoje não sei, com seu olhar espantado de quem vê cada coisa pela primeira vez. Aqueles que por ali passavam lhe cumprimentavam: "Oi, seu Queiroz!" E ele respondia e rimava: "Tem dó de nós!" Minha avó, assentada na sala, fazendo bico de crochê em pano de prato, não via a rua. E se o Joaquim dizia: "Tem dó de nós?", ela perguntava quem era. "É o Zé Mosquito, é Terezinha, é João da Lucrécia, Ofélia, João de Deus, Zuma, Zé Calixto, Maria Augusta, Maria Rosa, Florianita, mãe da Natália e do Natalino, é Zumira, é Boanerges", ele respondia. Assim minha avó sabia, mas não via, e continuava com a sua agulha, enfeitando as margens, aparando as pontas. Pensando devagar, acordado na madrugada, eu descobri as tantas coisas sabidas, mas não vistas, e outras vistas e não sabidas. Por exemplo, Dona Aurora, que não era boreal como na geografia, me ensinou desde cedo a estar Deus em toda parte. Eu não via. Também não queria ver e padecia com o pecado cometido, negando ver o onipresente. O demônio ficava contente e o padre Libério me benzia. O sofrimento me machucava inteiro. Eu encolhia, escondia, pedia perdão e continuava afogado em dúvidas. As 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, eu não via, mas até desenhava. Doía muito ser menino, e dor, aumentada pelo silêncio, é como dente latejando com o nervo exposto. Em frente da casa de meu avô viviam 3 moças: Fé, Esperança e Caridade. Todas eram Marias: Maria da Fé, Maria da Esperança e Maria da Caridade. Quase mudei o nome dos 3 degraus da escada. Tive medo de pecar outra vez. Elas trabalhavam na fábrica. Se vestiam igual, se calçavam igual e penteavam os cabelos do mesmo jeito, partido de lado com uma onda na testa. Viviam sós. Nunca encontraram 3 rapazes gêmeos. Daí solteiras. Iam à missa aos domingos com saias de flores, de braços dados, no mesmo passo, colorindo a rua, com véus brancos jogados nos ombros. As 3 moças cumprimentavam meu avô em coro: "Oi, seu Queiroz!" Mas ele respondia 3 vezes: "Tem dó de nós, tem dó de nós, tem dó de nós." E minha avó não perguntava quem eram. Fé, Esperança e Caridade assistiam o direito de nascer, como única diversão. Usavam cachemir, buquê e perfumavam a cidade inteira. Dizia minha avó, sem inveja por preferir alfazema, com rótulo de moça no campo e cesta de flores no braço. Viver sem esperança é como ter casa sem janela, escreveu meu avô com letra miúda perto da fechadura. Eu sempre ouvia dizer que a esperança é a última que morre. No caso das moças, a esperança partiu primeiro. Fé e Caridade se vestiram de luto, criaram outras ilusões, desligaram o rádio e nunca mais abriram as janelas. Isso inquietava toda a cidade, incapaz de viver com os silêncios e segredos.
Do lado de cima viviam duas anãs, Iva e Eva, cuidando de vender verduras e abajur feitos de papel crepom, com retratos de artistas colados nos 4 lados. Não conheci seus pais. Também nunca vi casamento de anões, nem batizado ou primeira comunhão. Nem tive anão como colega de escola, mas que existia anão eu tinha certeza. Elas namoravam assentadas em cima do muro para ficar da altura dos rapazes. Meu avô dizia estarem passando da hora de casar, mesmo pequenas. Mais tarde, tive notícias do José, meu primo, arrastando asas para uma delas. Meu avô prometia me levar à casa de Clara e Gema. Elas moravam do outro lado da ponte, escondidas depois da casa paroquial, lá no lavrado. Quando eu comia ovo, meu avô dizia estar mastigando as amigas de minha avó. Brincar era o que meu avô mais sabia fazer, enganando a tristeza com suspiros e gemadas, sem nunca sorrir por inteiro. Joaquim quase não mais saía. Usava todas as janelas da casa, apreciando os 4 cantos do mundo, sempre surpreso, descobrindo uma nova cor, um novo vento, uma nova lembrança. Havia tanto mundo para ver, dava até preguiça, dizia ele. Uma coisa meu avô sabia fazer: olhar. Passava horas reparando o mundo. Às vezes encarava um ponto no vazio e só desgrudava quando transformava tudo em palavras nas paredes. Ele não via só com os olhos, via com o silêncio. Antes ele visitava os filhos em casa de nascimento, aniversário, batizado, doença. Embrulhado num guarda-pó, o trem soltava faíscas e com a mala enrolada em capa branca, ele não tirava o pé da estrada, junto com a minha avó. Ele jogava a culpa nela, dizendo que a Maria só parava dentro de um trem andando. Agora, da janela do seu quarto, ele recebia em horas certas o apito da locomotiva que passava por Bom Despacho, Pará de Minas, Onça de Brumado, trazendo saudades, encomenda dos parentes. Minha avó estava sempre pagando uma visita, trocando uma receita, devolvendo um copo de açúcar, rezando uma novena, ajudando um doente num entra e sai sem fim. Maria parece ter comido canela de cachorro, comentava meu avô. Dentro do guarda-roupa, aquele do espelho ovalado na porta do meio, onde eu me via de corpo inteiro, morava um terno preto. A família toda sabia desse hóspede intruso. Ninguém se aventurava a perguntar nada sobre ele. Vez por outra, minha avó estendia o terno no varal para tomar sol. Ficava horas escovando o tropical inglês, reparando se as traças não andavam roendo. Meu avô, na janela do fundo, como retrato preso em moldura antiga, rabiscava os olhos na roupa balançando no arame bambo e lastimava. Eu ainda visto esse terno e não volto nunca mais. Eu não atinava para onde ele iria. Desconhecia esse desejo do meu avô e não imaginava se ele era mesmo obrigado a partir de Pitangui. Deixa de conversa fiada, resmungava minha avó. Eu vou primeiro, completava. Ela ia debulhando o rosário entre os dedos enrugados, já um tanto trêmulos, com um olho na terra e o outro no céu. Nada passava despercebido, menos ainda o tempo. E cada dia eu nasci um pedaço. Alguns pedaços me encabulavam mais. Meu avô via, mas não podia me poupar. Meu pai só tinha um terno. Serviu para 2 casamentos. Ter um terno é possuir meio caminho andado, eu pensava, e não sabia se queria um terno ou um par de sapatos de verniz e elástico. Jeremias ciscava solto por todo canto. Vivia privilégios que outros galos não tinham, no galinheiro e fora dele. Passeava pela horta enfarado de alface ou tomate, picando sementes e insetos. Calmamente. Também pudera. Cego de um olho, seu mundo se dividia em luz e trevas. De um lado o dia e de outro a noite. Ele morava num meio termo e isto me causava pena. Com um olho, via a luz. Com o outro, via a noite eternamente. Noite sem constelações, 3 Marias, caminho de São Tiago.
Um olho era um presente, o outro um castigo. Jeremias, meio lerdo, não saía desse crepúsculo. Nunca vi tarde sem preguiça, nem madrugada sem paciência. Eu passava horas com Jeremias no colo ou entre minhas pernas, tentando imitá-lo para entrar em seu terreiro. Ter a noite inteira é simples, basta fechar os olhos, mas ter o point é preciso ciência. Eu mantinha um amor imenso por Jeremias, desse amor que a gente aperta o amado para contentar o coração, sem se descuidar para não matar de amor. E Jeremias entendia isso e nunca fugia de mim. Onde eu estava, ele me acompanhava. Eu não dizia nada, nem Jeremias perguntava. Anunciaram pelo rádio um eclipse. As pessoas no dia correram para a igreja do Pilar, da Penha, da Cruz do Monte, acreditando ser o fim do mundo. Confessaram, comungaram, rezaram ladainha, prometiam penitências. Joaquim deitou o terno preto sobre a cama do casal. Senti meu avô pesaroso, olhando o dia com saudade adiantada, tecendo comentários breves como se o prazo estivesse terminando. Quem sabe estava pedindo perdão aos gatos? Nessa manhã, antes da noite invadir o dia, minha avó matou o Jeremias para o almoço. Matou daquele jeito, pisando nas asas e nos pés, depenando um pedaço do pescoço, batendo com o lado da faca antes de cortar e aparando sangue em uma tigela de louça. Meu corpo inteiro doeu junto. Não sei se coincidência ou maldade da minha avó, mas degolar Jeremias no dia de eclipse era demais, quando a morte ameaçava tudo. Eu, que guardava tanto carinho pelo galo, engoli minha tristeza. Fingi dor de barriga, perdi a fome. Meu coração não dava conta, sem chorar, de mastigar um amor com angu e quiabo. Meu avô, chupando os ossos da costela, lia o meu sofrimento e me consolava, dizendo ser esse o fim de frango macho: matar e comer. Só galinha bota. Galo já tinha outro e não precisava de dois para cobrir as galinhas. Um só dava. Pensei ser a bondade de meus avós uma coisa inventada por mim, por necessidade de gostar. E o eclipse só matou Jeremias. Eu me prometi naquele dia não gostar nunca mais. Pura mentira. Logo depois já andava cuidando de um cachorro meio sem dono que andava com o rabo entre as pernas, sem alegrias, com orelhas pesadas de medo de incomodar. Às vezes, me vinha uma vontade de subir no mundo. Arrumar um emprego na farmácia do Sr. Miguel Sabino, cheia de cheiros e ervas. Entre pensar e fazer, existia uma viagem grande e eu sempre me perdia no caminho. Nunca cheguei nem até o fim do quintal de meu avô. Eu apreciava os gatos, se pelo silêncio, também pelos cuidados no trato com o mundo. Pisavam leve, olhavam devagar, não tropeçavam em nada. Os gatos econômicos no carinho carregavam uma preguiça elegante, parecida com paciência. Mas gato não entravam definitivamente na família de meu avô. Cabrito podia. Tive um, vivendo dentro de casa com cheiro e tudo.
foi presente do meu irmão, um cabresto colorido de nome Cigano. O cabrito berrava, pedindo tudo com aflição. Mas os gatos não pediam. Eles olhavam e esperavam. Aprendi com meu avô que para o gato perder o medo da gente era só piscar olhando dentro dos olhos dele. Eles leem tudo com um olhar, decifram a amizade escondida, mas desconhecem ódio guardado. Não entendia de onde meu avô buscava tanta raiva de gatos. Seu prazer era matá-los, e fazia isso de maneira pensada e especial. Primeiro ele piscava, e os gatos se desmanchavam em ternura. Depois prendia os gatos dentro de um saco e amarrava com embira de bananeira e deixava no chão, debaixo da janela, que se abria para a horta. Debruçado na janela, sem falar tem dó de nós, Senhor Queiroz ia jogando grandes pedras e tijolos sobre o saco de gatos. Aos poucos, entre miados, o saco ia se transformando em vermelho e os gatos gemiam até morrer a 7 vidas. Eu cobria os ouvidos, sumia pelo cafezal, sem pavor de cobras ou calangos, e só voltava depois de bem acostumado com a dor. De noite, para vencer o pavor de meu avô em certas horas, eu me assentava perto dele, enquanto cortava o fumo e a palha com um olhar descansado. Eu piscava e ele punha mais uma colher de leite com farinha em minha boca. Vinha então uma vontade de lhe contar a história do gato de botas. Mas para um homem que não mais saía de casa, 7 léguas era muito mundo. Ele ia até a cozinha, pegava um tição, acendia o cigarro e seu rosto, perto do fogo, ficava vermelho como o sangue dos gatos. Dona Marieta, professora aposentada, vivia com o marido e 2 filhos, Marília e Dirceu, em uma casa com alpendre e 3 andorinhas de louça. Falava alto sem errar uma palavra, sem deixar para trás R's ou S's. Fazia saudação com o prefeito em dia de posse, falava pro vigário no aniversário, cumprimentava o bispo na chegada para as crismas. Todo mundo tinha grande respeito não somente pela sua língua certa, como também pelo rompante e exaltado de sua voz. Sabia da vida de todos da cidade, com os segredos e mais suas maldosas deduções. Tinha muito amor pelo dinheiro, não para gastar, mas para guardar. Não repartia nem cabelo, não emprestava copo de açúcar e estava sempre doente quando convidada para bodas ou festas de aniversário. Dona Bem contou para minha avó que Dona Marieta partia palitos de fósforos em 2. De uma caixa, ela fazia 2. Beijava a fita do senhor morto por várias vezes e retirava o troco maior que a esmola. Se todos elogiavam seu português inflamado, todos tinham medo de sua língua afiada. Contavam na cidade que Vasington não era o nome de seu marido. Antes do casamento, ele se chamava Washington. O amor de Marieta pelo idioma pátrio exigiu a mudança do nome de acordo com a pronúncia, e Washington virou Vasington. Senhor Vasington, sempre de colete, gravata borboleta igual a um mestre-escola e gonda de ouro atravessada no peito, passeava de um lado para o outro no passeio. Eu pensava no relógio de bolso, conversando com as batidas do coração. Um dia, meu avô me confessou. Dona Marieta não acreditava em Deus. Tomei o maior susto. Segundo meu avô, acreditar em Deus demandava trabalho, e se Dona Marieta acreditasse em Deus, teria que passar o resto da vida pedindo perdão. Em casa de meu pai, todas as noites eu resmungava pedindo água. Era uma sede com hora marcada. Minha mãe já não se movia muito, entre dores. Passava as noites em claro, controlando gemidos.
Meu pai se levantava e ia até a minha cama. Fechava a mão em forma de copo, levantava minha cabeça com a outra e fazia guti-guti. Eu bebia sua mentira e dormia feliz. Não, meu pai não economizava água. Ele era mão aberta e nunca chegava, agora em raras viagens, sem pequenos presentes. Ele os esquecia sobre a mesa e ficava distraindo, esperando elogios. É engraçado. Na casa de meu avô, eu não sentia sede, nem de madrugada, quando os galos me acordavam junto com a manhã e eu ficava esperando o cheiro do café me tirar da cama. No meio da noite, se a tempestade rompia o silêncio do escuro, meu avô vinha até meu quarto. Abria a porta de manso para verificar se a chuva de vento não estava entrando pela janela e benzia meus sonhos. Então, com a mão muito branda, arrumava meus lençóis e deixava um recado em minha testa, uma certa bênção, leve como os gatos. Também meu avô era econômico nos carinhos e tímido nos gestos. Nessa hora, quando os raios esfaqueavam o resto da noite, enrolado em meus pensamentos eu me esforçava para perdoar meu avô por não amar os gatos. Havia uma banheira. A água quente vinha de serpentina dobrada dentro do fogão. Era só atiçar o fogo para a água cair fervendo. Eu não gostava de tomar banho em banheira. Vinha uma vontade imensa de chorar, não sei se de dor ou de lembrança. Bobagem minha, pois chorar dentro d'água é bem mais fácil de despistar. Meu avô me ensinou desde muito pequeno a não chorar. Choro não era coisa de homem. Nunca vi uma lágrima em seus olhos. Mesmo com o filho morto, me contaram, ele não verteu uma lágrima. Homem forte, diziam, era meu avô. Meu pai jamais aprendeu com meu avô essa lição. Com um cinto de couro ele me batia, confundindo meu silêncio com teimosia. E quanto mais a correia cantava, mais dor eu sentia. Mas eu não chorava, por 2 motivos. Primeiro, porque o homem não chora, e segundo, porque dor, quando é demais, não dói. Meu pai não parava de bater enquanto eu não chorasse. Eu não chorava e a surra não acabava nunca. Por mais esforço, eu não sabia por que meu pai me batia. Depois era necessário me banhar em água morna com sal. Meu avô cortava talo de mamona e me mostrava como ficar com a cabeça no fundo da banheira, respirando pelo canudinho. Assim, eu fechava os olhos e sumia. Ele me gritava, perguntava a minha avó por mim e ninguém me encontrava. Tudo de mentira, a gente fingia para alegrar meu avô. Mas ele só dava meio sorriso, nunca uma risada inteira. Só podia ter sido uma vertigem, explicava meu avô ao Dr. Heleno. Escutei um barulho na cozinha, corri e deparei com a Maria no chão, ensanguentada. Agora, minha avó já tinha voltado a si e repousava na cama, recostada. Quando cheguei em casa, tudo estava mudado. Joaquim, passado pânico, repetia a história para cada vizinho. Foi sorte dela ou foi a mão de Deus, dizia. O médico afirmava ser um derrame, mas como caiu com a cabeça no machado, encostado no canto do fogão, amolado como navalha, ela mesma fez a sangria. Nem remédio vai precisar por enquanto, uma vez estancado o sangue. Basta poupar o corpo com um pouco de cama e tudo chega no lugar, afirmava o médico. A doença de minha avó me deixou meio sem jeito. Se eu era menino esperto e ladino, conforme diziam, eu me sentia não servindo para nada, empalhando a casa. Assentado na beira da cama, olhava para aqueles pés antigos do lado de fora do cobertor, sem meias e sem perigo de morte.
Minha tia veio para ajudar na casa, fazer comida para 3 inválidos, segundo ela. Meu avô preguiçoso, minha avó encostada e o neto, um arado. Minha tia reclamava enquanto mexia as panelas ou varria a casa. Mãe de um punhado de filhos, inclusive o José, que virou soldado. Ela reclamava sempre. Depois de criar todos os filhos e já na hora de ter paz, virava empregada de 2 famílias. Ela era a única irmã de meu pai. Os outros todos, homens. Minha tia passou a morar com o José, o soldado, que tocava clarineta na banda em outra cidade, muitos anos depois de viúva. Também, ela sempre foi um caso de polícia, dizia meu avô. Um filho, eles tiraram a vida, e outros 2 morreram do coração. Para mim, todo mundo só morria do coração. A solidão, assim aos poucos, fincava a pé na vida de meus avós. Desde a queda de minha avó, passei a achar o Joaquim desgostoso. Debruçado na janela da cozinha, engoli os desaforos da filha, muito orgulhosa. Entre a paciência e a preguiça, com um olhar enfastiado, ele me pedia para não crescer. Filho criado é trabalho dobrado, repetia sempre que minha tia resmungava. Antes da queda, o meio-dia de minha avó acontecia às 6 horas da tarde. Metade do tempo era trabalho e a outra metade, descanso. Nessa hora de sossego, todos já estavam de banho tomado, roupa limpa, jantados, a cozinha arrumada, o feijão catado e na panela para o dia seguinte. As toalhas no varal serviam de cortinas, impedindo de invadir a copa o sol vermelho do poente. Minha avó atiçava as brasas do fogão e assentava para puxar o terço nessa hora do Ângelus. Meu avô, na cabeceira da mesa, seu lugar cativo, parecia passar a vida limpo, esperando a voz do Brasil. Eu fazia os deveres, recordava as 4 operações, tirava a prova dos 9. Como minha avó, eu precisava me manter entretido, espantando as perguntas silenciosas. Meu avô não. Ele enfrentava o silêncio com a maior coragem. Ficava horas se machucando com ideias. Depois, amarrava tudo em uma frase na parede. Não existe 7 vidas nem 7 fôlegos. Tudo acaba em 7 palmos. Maria tomou um santo remédio, uma machadada na cabeça. Deus é corcunda, dá a vida e toma. Depois da doença, minha avó mudou muito e meu avô me chamava a atenção dizendo que ela estava para logo, esquecida, desanimada, parecendo embriagada com chá de pouco caso. Nem mais pé de moleque de rapadura ela esparramava sobre a pedra da pia para cortar em quadrados e encher as compoteiras. Bater suspiros? Nunca mais. Comia carne nas sextas-feiras sem prestar atenção na promessa, se bem que antes ela enfiava a carne debaixo do arroz e comia escondido. Eu fingia não ver, para não deixá-la sem graça. Deu de trocar as palavras, me mandando buscar os dromedários de costura, ao invés de dizer apetrechos. Às vezes, me pedia o alicate em lugar de pedir a tesoura. Chamava minha atenção por contar silêncio no ouvido de meu avô. Trocava a palavra segredo por silêncio. Outras vezes, me mandava acender a luz, dizendo ser difícil de costurar na membrana ao invés de dizer penumbra. Meu avô dava uns risinhos matreiros e me elogiava por estar aprendendo a falar em outra língua. Mas no fundo, Joaquim vivia uma certa melancolia. Eu via isso em cada gesto seu. Há muito eles já tinham feito bodas de diamante. Lembro-me da festa cheia de novidades. Pernil, arroz de forno, farofa e maionese, tudo servido em pratinho de papelão e garfinho de plástico. Minha tia dizia ser a última moda. Difícil era cortar o pernil com garfo de plástico sem deixar voar a farofa. Mas a tristeza dele tinha a ver com minha avó.
Ela já não fazia mais nada. Não lavava nem passava, cozinhar nem pensar. Trocava o sal pelo açúcar, esquecia a dentadura o dia inteiro dentro do copo d'água, no quarto. Os óculos Ray-Ban ficavam olhando aquele sorriso afogado. Meu avô reparava tudo com um olhar apagado e enfeitado com rugas. Afobado, o farmacêutico subia a Rua da Paciência. Na janela, meu avô espiava a tarde chegar, lenta. Assentado no degrau, eu reparava o dia sumir, sem poder segurá-lo, de roupa limpa, dever cumprido, cabelo partido. Cabelo cortado a príncipe Danilo. Vinha-me uma falta de ar, eu perdi o fôlego quando o barbeiro borrifava água fria em minha nuca para escorrer a navalha. Eu olhava as janelas trancadas e pensava na fé e na caridade, chorando a falta da esperança. Na Semana Santa não vestiram mais de preto e nem seriam as 3 BUs. A pressa do Zé Mosquito, farmacêutico miúdo, era grande e não me aguentei de curiosidade. Perguntei onde ele ia assim correndo. Vou aplicar uma injeção na Terezinha, respondeu. Ela está com uma cólica de fígado brava. E tudo voltou ao seu devido lugar. Eu detestava injeção. Preferia ter dor que curasse com comprimido, gota, chá ou fumaça de barbante queimado se a dor fosse de cabeça. Tempos depois, quando nem mais me lembrava da cólica, meu avô me chamou para ver a Terezinha descer a rua, com seu fígado nos braços. Não foi preciso nenhuma palavra além do olhar alegre de meu avô. Daí por diante, mesmo distante, eu recebia notícias do fígado da moça enviadas pelo meu avô. O fígado estava andando, o fígado quebrou o braço, o fígado entrou na escola e fez primeira comunhão. Se eu já sabia decifrar a língua dos dromedários, agora com meu avô, aprendi a dizer uma coisa para valer outra. Lembrei-me do canto da parede, onde estava escrito: para quem sabe ler, um pingo nunca foi letra. Não sei o que foi feito do fígado da vizinha de Jó. As palavras têm muitos gostos, pensava, e era impossível saber seus sabores verdadeiros. Cada dia mais esquecida, minha avó não parava de fugir para a rua. Era preciso vigiá-la sempre, e se saía, não sabia voltar. Ficava igual a mãe de São Pedro, dizia meu avô. Contava uma mesma história mais de 20 vezes. Tinha que chamar minha tia para ajudar a encontrá-la. Nunca era difícil, a não ser quando ia para a casa de Clara e Gema, muito depois da ponte. Outras vezes, ela se escondia na capela do Senhor Bom Jesus ou em casa de Dona Bem, vizinha rica que nunca trabalhou na fábrica. Era mãe da Débora, moça bonita e estudando para ser professora e feita para se casar com médico. Médico gosta muito de moça parecida com retrato de folhinha, falava meu avô. Tocava piano e tinha os cabelos compridos, mas não se vestia de Madalena. Era gaga e não podia ser Verônica. Débora gastava muito tempo para dizer uma frase e confundia vaca com faca. Depois de mais velha, sem casar, passou a tocar harmônico na igreja e se apaixonou pelo Geraldino, o sacristão da paróquia. Também, o doutor Heleno já era casado. Meu avô passou a dar mais de 1000 nós cegos em um cordão forte. Pedia minha avó para desfazê-los e ela passava o dia desamarrando, sem sair de casa. Outras vezes, ele misturava milho, feijão e café numa peneira e minha avó separava os grãos, pacientemente. Eu assistia tudo com a alma pequena e meio sem jeito com o mundo. Meu avô acendia uma vela e pedia minha avó para não sair de perto, para o fogo não se apagar. Ela ficava diante da chama, respirando de mansinho, como se cumprindo uma promessa. E tudo ia de mal a pior. Os filhos chegavam com mais frequência, pediam a bênção. Ela não só não respondia, como também perguntava quem eram. Meu avô
a cada dia dava mais provas de paciência, sem deixar de transparecer a sua preguiça. O sossego já não vinha com as tardes. Vinha o medo da noite com suas assombrações. Os vizinhos traziam bolos, biscoitos, casadinhos. A visita do padre Libério não surtiu efeito, nem mesmo a de Nossa Senhora, uma imagem que saía de casa em casa. E a tudo eu assistia sem palavras. Meu pai não falava em me levar de volta, e da casa de meu avô eu estava sendo expulso, lentamente. Comecei a passear pelas ruas com o José, meu primo. Meu avô já não perguntava sobre minhas demoras, nem sobre minhas andanças, lá pelos lados da lavagem ou da estrada de ferro. E quando tudo ficava sem saída, eu encontrava uma peninha no galinheiro ou um raminho de tiririca e me fazia cócegas no ouvido, no nariz, na sola dos pés, lembrando do Jeremias, ou espantando a tristeza. O silêncio indicava sua ausência. Seus ponteiros parados não acompanhavam a luz entrando aos poucos pela janela. O sol conversava com o meio da sala e o relógio se recusava a perseguir o dia. Meu avô, naquela tarde, tentou movimentar o pêndulo muitas vezes. Tudo em vão. Um tic-tac breve, fraco, e o relógio não conseguia ir adiante, vingar, ganhar fôlego para manter o tempo em ordem. Ele parava em seguida, como se descansando pelo muito trabalho. Antes de retirá-lo, meu avô tomou do lápis quadrado de carpinteiro, ajoelhou-se sobre a mesa e contornou o relógio na parede. Foi um risco largo e definitivo, definindo seu lugar entre tantas histórias e considerações. Fiquei engasgado. Não sei qual pedaço de mim nasceu naquela hora desmarcada. O relojoeiro deitou nos braços aquele 8 infinito e partiu. Meu coração bateu forte de saudade antecipada. Li medo no olhar de meu avô enquanto minha avó, na cama, mornava a vida sem acusar perdas ou manifestar ganhos. Em cada passagem minha pela copa, eu via a falta do relógio desenhada na parede e me perguntava se eu estaria presente em seu retorno. Meu avô lavou o rosto na torneira do tanque, buscando refrescar aquela tarde indecisa. Enxugou-se com a toalha branca várias vezes, mas os olhos continuavam molhados como nunca eu tinha visto. Fui para o quarto e meu dever de casa foi engolir os soluços. Pensei em tomar banho na banheira e me afogar com um canudinho de mamona e chorar até não poder mais. Naquela noite, sem escutar o tempo, sofri noite adentro. Aquelas cores assim encarnadas como se feitas de lápis de cor, raspados e de algodão, não podiam ser verdadeiras. As pessoas, pelas mãos do Senhor Feliciano, voltavam com mais saúde, outros penteados, preciosos colares, estampadas gravatas, e todos ficavam felizes como se tivessem tirado uma nota além do valor da prova. Voltavam cercadas de molduras largas, com relevos em flores e ouro. O vidro curvo dava um ar de realeza e santidade. Ele havia feito a ampliação de meus avós por insistência da Maria, explicava meu avô. Sempre que Feliciano passava pela cidade, cheio de malas, álbuns, modelos, ele visitava meu avô para um café. Assentavam na sala e Joaquim, fascinado pelo jeito de trabalhar de Feliciano, reparava as novas encomendas, bisbilhotava as joias e as lapelas, onde o retratista inventava de um tudo para impressionar cada comprador.
de um retratinho de nada, preto e branco, tirado na praça da igreja ou perto da mina, Feliciano aumentava e seu trabalho passava a ocupar o ponto mais nobre das casas. Meus avós, presos em moldura oval, reinavam na parede do centro da sala, perto da data da sorte grande e das arrobas das colheitas de café. Feliciano insistia para fazer um retrato meu. Eu poderia escolher, sugeria ele, se ao lado de um cavalo ou de uma bicicleta. Quem sabe, ao lado da cadeira de balanço de palhinha, vestido em terno de veludo, insistia. Meu avô olhava para mim, pensava e deixava para resolver na próxima visita do amigo. Nunca pude saber onde meu avô lia minha falta de interesse por retratos. Joaquim nunca dava mentiras a ninguém e não era agora, para agradar o Feliciano, que ele me presentearia com um cavalo ou uma bicicleta apenas desenhados. E quando as visitas perguntassem onde estava o cavalo, a bicicleta, o terno de veludo. Também a Rua da Paciência, tão irregular, cheia de pedras redondas, não dava para andar a cavalo ou de bicicleta. Essa desculpa me acalentava. Os anos lixaram a madeira do banco na porta da cozinha. Com a chuva, o sol, o sereno, a tábua ficou lisa, clara, curtida. Por muitas vezes eu me assentava nela enquanto meu coração me perguntava um monte de porquês silenciosos. Sem resposta nenhuma, eu via lá no fundo moitas de bananeiras que já haviam dado cachos e meu avô não as cortava para não desbastar a paisagem. Os olhos precisam de conforto, ele me dizia, quando indagado sobre essas bananeiras mudas e sem mais futuro. Meu avô me convidou naquela tarde para me assentar ao seu lado nesse banco cansado. Pegou minha mão e, sem tirar os olhos do horizonte, me contou. O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade, ele vai devorando tudo, sem piedade. O tempo não tem pena, mastiga rios, árvores, crepúsculos. Tritura os dias, as noites, o sol, a lua, as estrelas. Ele é o dono de tudo. Pacientemente ele engole todas as coisas, degustando nuvens, chuvas, terras, lavouras. Ele consome as histórias e saboreia os amores. Nada fica para depois do tempo. As madrugadas, os sonhos, as decisões duram pouco na boca do tempo. Sua garganta traga as estações, os milênios, o Ocidente, o Oriente. Tudo sem retorno. E nós, meu neto, marchamos em direção à boca do tempo. Meu avô foi abaixando a cabeça e seus olhos tocaram em nossas mãos entrelaçadas. Eu achei serem pingos de chuva as gotas rolando sobre meus dedos. Mas a noite estava clara, como tudo mais. Meu pai chegou no meio da tarde, vestido de desânimo. Encostou o caminhão em frente da casa. Enrolei minhas poucas coisas, sem deixar os cadernos e as cartilhas já decoradas. Esqueci de mim mesmo, debaixo do travesseiro, a caixa de lápis de cor. Passei os olhos pelas paredes, conferindo as páginas em minha memória. Eu sabia cada pedaço, cada margem,
cada entrelinha desse livro. Esperei um pouco pelo meu avô, perdido entre as sombras do cafezal, e ele não veio. Não liguei importância. Ele havia me desejado boa viagem ontem, me contando sobre o tempo. Vi minha avó, pela fresta da porta de seu quarto, alheia a tudo, há muito. Ela já havia despedido de todos. Prendi as lágrimas na porta dos olhos para meu pai não ler o meu medo. Assentei-me na boleia, do lado do meu pai, em silêncio. Olhei a Rua da Paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre casas miúdas, e se espichava, preguiçosa, morro abaixo. Não perguntei ao meu pai qual o destino. Quando passamos em Rio do Peixe, ele me ofereceu um pastel no armazém. Segurei de leve aquela massa quente e corada. Mordi. Estava cheio de nada. Dentro havia um pedacinho de queijo colado num lado da casca. Também eu não tinha fome. Bartolomeu Campos de Queiroz nasceu em 1944, em Minas Gerais. Com mais de 40 livros publicados, alguns deles traduzidos para inglês, espanhol e dinamarquês, formou-se em Educação e Artes e criou-se como um humanista. Cursou o Instituto de Pedagogia em Paris e participou de importantes projetos de leitura no Brasil, como o ProLer e o Biblioteca Nacional, dando conferências e seminários para professores de leitura e literatura. Foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, e membro do Conselho Estadual de Cultura, ambos em Minas Gerais, sendo também muito convidado para participar de júris e comissões de salões, além de curadorias e museografias. É autor do Manifesto por um Brasil Literário, do Movimento por um Brasil Literário, do qual participava ativamente. Por suas realizações, Bartolomeu colecionou medalhas, dentre elas a Grande Medalha da Inconfidência Mineira e a Medalha Santos Dumont, do Governo do Estado de Minas Gerais. Recebeu, ainda, láureas literárias importantes como o Grande Prêmio da Crítica em Literatura Infantil Juvenil pela APCA e Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 16 de janeiro de 2012, na cidade de Belo Horizonte. Por parte de pai. Livro de Bartolomeu Campos de Queiroz.